Salve, salve família, estamos aí de volta. Satisfação total estar aqui com vocês. Mas para mais um vídeo aí do nosso canal Engajamento Sonoro. Esse vídeo é meio que uma continuação do último vídeo, né? Que a gente falou sobre o artista fazer o que ele ama, ou fazer o que o público quer, o que o público curte, o que o público gosta. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês a minha vivência como artista. Para quem não sabe, eu também sou um artista. Eu passei por um processo que me fez mudar a estratégia da minha carreira com o passar do tempo. Eu gostaria de dividir isso com vocês porque é algo que foi um divisor de águas na minha carreira, está sendo, né? Porque eu estou passando por esse processo e vai ser algo para até para complementar aquele vídeo, para vocês entenderem como que funciona isso na carreira de um artista na íntegra. E eu vou falar sobre a minha carreira para que inspire, possa inspirar artistas que estão começando, artistas que estão já há um tempo na caminhada e artistas que já estão há muito tempo na caminhada, assim como eu. Para quem não sabe, meu nome é Brício, além de artista, cantor, eu também sou produtor musical, sou engenheiro de mixagem e masterização e também gestor de tráfego para artistas. Então, não só para artistas, mas aqui nesse canal eu divulgo esse trabalho mais voltado aos artistas. Se você tiver interesse em fazer um orçamento, perguntar alguma coisa sobre algum dos serviços, ou até mesmo contratar algum desses serviços, só você clicar no link que está na descrição aqui abaixo. Vai estar o link do meu WhatsApp Business, que é um WhatsApp que eu uso apenas para trabalho mesmo, é um WhatsApp destinado a isso, fora o meu WhatsApp pessoal. E é só você clicar aí para ver a descrição, para ler a descrição, vai ter esse link. Você vai clicar nele e já vai ter uma mensagem meio que pré-pronta. Então, para eu saber que você veio aqui do canal Engajamento Sonoro, tente não excluir essa mensagem, a não ser que você queira mandar uma mensagem mais elaborada. Mas deixe claro que você veio aqui do canal para ficar mais simples na hora de eu responder você, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Muitos artistas dizem que você tem que fazer, que a gente como artista tem que fazer apenas a música que a gente ama, que você como artista ama. Mas eu comecei a perceber uma coisa curiosa na minha própria carreira. O tipo de música que eu amo fazer nem sempre é o tipo de música que gera shows no Brasil. E isso me colocou diante de um dilema que praticamente todo artista enfrenta. Eu vou fazer meio que na pegada de perguntas e respostas. Eu mesmo elaborei essas perguntas, me colocando no lugar de vocês. O que eu gostaria de ouvir de um artista que já tem uma caminhada, assim como eu, se eu tivesse desse lado aí do vídeo, assistindo. Então vamos começar pela primeira pergunta, que é qual foi o dilema que eu comecei a perceber entre fazer o que eu gosto e o que o público gosta, que o público quer. O dilema que eu comecei a perceber entre fazer o que eu gosto e o que o público gosta, que o público quer, foi ver como as pessoas que apreciam o meu trabalho, que apreciavam e provavelmente ainda apreciam o meu trabalho, vou falar no passado porque eu vou lembrar de coisas aqui, tá bom? Então, na época, eu lembro de algumas cenas que, por exemplo, na barbearia, ou às vezes eu chegava num, num rolê, num bar, assim, saca? Naqueles bar que tem sinuca e tal, que é muito comum no interior de Minas, né? Para quem não sabe, eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Três Corações, mais conhecida como a Terra do Rei Pelé, cidade do Rei Pelé. E sempre que eu chegava em algum local assim, dei dois exemplos para vocês entenderem, eu percebia que as pessoas queriam colocar a minha música para tocar e para né, mostrar que apoiavam o meu trabalho, para mostrar que aquele trabalho que eu estava fazendo era algo que de fato estava fazendo diferença na vida delas. Mas eu não sentia, não me entendam mal, se você que está vendo esse vídeo já fez isso na minha presença, eu aceitava muito bem, eu achava incrível isso, mas eu não sentia que era tão natural quanto agora que eu tô com uma pegada mais popular, mais comercial, né, buscando isso, fazer um som mais comercial, eu já cheguei a chegar em alguns locais e as pessoas estarem ouvindo o meu som de forma natural, entende? Não era uma parada que eu sentia que, pô, vou colocar aqui a música aqui do cara, pá, ele tá aqui, pum, deixa eu mudar ali. Então, tipo, quando você faz algo mais comercial e algo que se aproxima mais do gosto do público, que se aproxima mais daquilo que o público quer, as coisas acontecem mais naturalmente, diríamos. É bem mais natural. Então, é uma parada que, tipo assim, você se sente até mais artista mesmo. Por exemplo, no som que eu tenho com o Livinho e com o Gabi, eu lembro que a galera soltou vídeo de dança, tipo aqueles vídeos de coreografia no YouTube. Na época o TikTok não era tão forte. 2017, 2016 que a gente lançou aquele som, acho que o TikTok nem existia, não sei.
Eu acho que ele começou em 2018, se eu não me engano, né? Mas você entende que as coisas acontecem mais naturalmente mesmo. Então, eu sinto isso. Isso foi uma das principais paradas. Se eu ficar falando aqui tudo, esse vídeo vai ficar muito grande. Então, a primeira pergunta, acho que é isso. Se ficar alguma dúvida aí, se vocês querem que eu dê mais exemplos, ou se você lembrar de alguma forma que eu poderia estar respondendo essa pergunta, é só deixar nos comentários abaixo, beleza? Vamos para a segunda pergunta, que é por que eu escolhi o R&B no começo? R&B, na verdade, eu gostava de algumas músicas e eu não sabia que de fato aquilo se chamava R&B. Porque quando, pra quem não sabe, eu tenho o Michael Jackson tatuado aqui no pescoço, não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Michael Jackson é o meu artista número 1 aí, é o meu artista preferido, pra mim é o melhor artista de todos os tempos. Eu já vi, por exemplo, ele na época de Off the Wall, que se não me engano foi lançado em 81, né? Ou 79, foi por ali. Ele chegou a ganhar um Grammy na categoria de R&B. Só que eu li ali, né, RB, RNB, ou RIB, aquele izinho que parece um 8 assim, né? Eu não associava R e B ou RNB a R&B. Eu fui associar isso numa música do Cabal, na verdade é um remix de Senhorita, onde ele falava: ela quer ouvir rap, reggaeton e R&B. Aí eu falei, mano, R&B? O que é isso que ele tá falando, R&B? Aí eu fui pesquisar a letra e eu vi lá, R e B. Na época que eu vi, tava escrito R, aquele E que parece um infinito, assim, um 8, e B, né? Falei, ué, que é isso, mano? R&B. E aí eu fui, mano, não é possível que o R. Pum! Aí eu lembrei, porra, é verdade, o R a gente pronuncia AR, o E a gente pronuncia N, né? E o B a gente pronuncia B no inglês. Aí caiu a ficha. Falei, puta, então esse bagulho que eu piro é R&B? Deixa eu ver aqui, mano. Na verdade, eu ainda não tinha associado a isso. Mas aí eu fui pesquisar R&B. Eu digitei R&B no YouTube, pá, artista de R&B. E aí eu comecei a perceber que o que o Chris Brown fazia era R&B. O Chris Brown faz, né? Que o R. Kelly fazia. Ele fazia porque tá preso, né? R&B, Usher, essa galera toda. Eu falei, putz, mano, então isso é o R&B, mano. Essa galera já fazia o R&B contemporâneo, né? Que é esse R&B que eu sou pioneiro aqui no Brasil. Tipo assim, o R&B que o Michael Jackson fazia já era um R&B mais parecido com o R&B clássico, o R&B do Marvin Gaye ali e tal. Então, pô, mano, eu me identificava primeiramente por ser de onde o Michael Jackson veio, né? Ele veio do R&B, ele veio do funk soul, do funk, do disco funk ali, do R&B. Eu me identificava, eu sempre me identifiquei já com o Chris Brown, com aquela galera do Black. Pra quem não sabe, né, mano, pra quem é muito novo, ali em meados dos anos 2000, existia uma febre muito grande no Brasil, onde a galera ouvia no DVD ali uns sons de R&B, que a gente chamava até de Black aqui no Brasil, Black Music, né? Então, tipo assim, eu sempre me identifiquei muito, primeiro porque a maioria deles era marronzinho, como eu era negrão. Eu me considero negro, apesar de ser um mestiço, né? Muitos podem falar, e negro não, você não é negro não. Mas eu me considero assim, um negro. E eu sempre me identifiquei muito com o jeito de se vestir, com as melodias, né? Eu sempre fui muito fã de rap também, mas o rap sempre chamava um cara pro refrão. E esse cara quase sempre era um cara cantor de R&B. E aí foi assim que eu, pô, mano, eu consigo fazer o que os caras fazem ali, cantar afinadão, pá, fazer vibrato, melisma, já tinha uma tendência, uma predisposição a fazer. E aí eu falei, pô, mano, então é isso. Esse é o estilo que eu quero fazer mesmo. Eu comecei, para quem não sabe, rimando, fazendo rap, e eu fazia meus próprios refrões. Depois eu fui descobrir que aquilo ali, aquilo que eu fazia nos refrões era o R&B, e eu acabei fazendo mais isso do que o rap, né? Eu migrei totalmente para o R&B. Então, esse foi o motivo, me identificar com a vibe, com o jeito que os artistas se vestiam, o jeito que eles cantavam. Eu sentia que era cantar afinado, cantar umas paradas afinadão ali, com muita melodia, em cima de beats de rap. Então, eram os dois mundos ali que eu mais gostava, que era as instrumentais dos raps e a forma de cantar bem aveludada ali, mas de fato muito afinado com campos harmônicos, explorando campos harmônicos ali, que eu acho muito incrível. Foi mais ou menos por isso que eu escolhi o R&B no começo. Vamos para a próxima pergunta, que é: em que momento eu percebi que isso poderia limitar os shows no Brasil, os meus shows no Brasil, né? Eu percebi isso quando eu percebi que, tipo assim, artistas da minha região, na época, tinham mais
tinham mais abertura mesmo, mais convite até, eu acho, para shows. Eu acho porque, tipo assim, pode ser que eles corriam atrás de todos os shows. Mas esse sempre foi um problema para mim. Eu nunca fui muito de meter a cara, né? Eu sou um cara que tem o TDAH, então essa parada me faz. Acho que eu já tenho a minha personalidade mesmo, que eu sou mais fechado, sou um cara mais introspectivo. Mas eu acredito eu que o TDAH também piora esse lance da minha socialização. Mas eu lembro que a galera do funk despontava mais, fazia mais shows, a galera do pagode, a galera do sertanejo. Inclusive, falando em pagode, para quem não sabe, o grupo Envolvência, um grupo de pagode chamado Envolvência, faz muito sucesso no Brasil, ele vem de onde eu vim, que é Três Corações. Inclusive, mandar um salve pro meu mano Marquinhos, meu mano Chocolate, que eram lá do meu bairro, da Cotia, dos Três Corações. E para todo o grupo Envolvência, todo mundo sangue bom demais. É um grupo que tem feito muito sucesso e eu desejo muito mais sucesso para eles. Então, eu sentia que essa galera deslanchava mais, estava deslanchando com uma facilidade, entre aspas, maior, porque todo artista tem que lutar muito para chegar longe. Eu sentia isso, eu sentia que para mim era mais difícil as coisas por fazer um gênero que não era cultural do Brasil e ainda não é. Eu não sinto que o R&B ainda é algo cultural. É por isso que eu criei uma estratégia de cantar em ritmos mais abrasileirados, diríamos. Mantendo a essência do R&B, mas cantando em ritmos mais abrasileirados. Então essa eu poderia dizer aqui que esse foi o momento que eu percebi que se poderia limitar os shows no Brasil, fazer R&B. Era uma parada meio à margem, né? Não era aquela parada popular no Brasil. Então, eu vi que ia ser bem mais difícil para mim se eu continuasse naquilo ali durante muito tempo, né? Eu continuei durante muito tempo, eu já tive esses pensamentos, essas reflexões de não fazer mais, mas aí a parada me puxava de volta. Mas hoje eu não pretendo lançar R&B tão cedo. O que me fez considerar ritmos mais abrasileirados? O lance de ser mais aceito mesmo pelo público e estar cantando em ritmos que as pessoas se identificam e me identificam como alguém que elas reconhecem como algo semelhante, algo que elas já ouviram, entende? Que é algo que se assemelha com o que elas já ouvem, com o que elas já escutam. Então, essa parada de fazer um ritmo só porque eu gosto, pelo meu gosto pessoal, eu fui deixando de lado e porque eu percebi que assim eu ia cantar para pouca gente e que meu público ia demorar muito para crescer. E todo artista, né, que assim como eu quer ser bem remunerado, quer viver da parada e não sobreviver, viver bem da parada, ter uma boa casa, um bom carro, poder ter uma boa condição de vida e gerar uma boa condição de vida para quem a gente ama, para quem está perto da gente, né? Eu quero ser pai, então como que eu vou ser pai se eu não consigo ter uma boa condição? Eu ainda não sou pai por isso. Eu quero planejar essa parada. Como eu vi que no R&B seria complicado, tá ligado? Eu crescer como artista, eu furar a bolha, eu resolvi deixar o R&B meio que de lado, no sentido do ritmo do R&B, os beats ali, né? E fazer o que eu faço, que eu fazia no R&B em ritmos mais abrasileirados como funk e piseiro, que eu chamo de trapzeiro, o que eu faço, porque eu faço com timbres ali de trap e tal, mais urbano. Foi mais ou menos isso que me fez considerar ritmos mais abrasileirados e não continuar fazendo aquele ritmo norte-americano, né, que é muito gringo e tal. E eu tava vendo que tava difícil de entrar mesmo, de furar a bolha com aquele ritmo, apesar de, né, ter conseguido chamar a atenção do Livinho, do MC Livinho, para quem não conhece aí, ele foi meu, para quem não conhece, não, para quem não sabe, né, porque não conhecer o homem é difícil. Mas o Oliver já foi meu empresário no passado, sou muito grato por isso. Foi ali que eu conheci o Gabi, conheci o Rodriguinho, o pai do Gabi, nessa época, que foi um dos caras, para quem não sabe, que me incentivou a começar ali através dos Travessos, eu era muito fã, sou até hoje. Isso significa abandonar minha identidade? Não, não significa abandonar minha identidade, não. Eu ainda consigo imprimir o R&B nesses beats abrasileirados, como eu disse para vocês, que são os ritmos aí que eu mais quero focar, que é o funk e seus subgêneros, e também o trapzeiro, né? Que é o piseiro ali com timbres mais urbanos. E para quem não sabe, eu lancei uma música no gênero do funk, que é um subgênero aí do funk, ou melhor, um subgênero do eletrônico, que bebe bastante do funk BR, um dos subgêneros ali do próprio funk, né? Eu acredito que o funk é um subgênero do eletrônico, do EDM, e o funk BR, o funk brasileiro, é um subgênero do funk. O funk foi criado nos Estados Unidos, ele é uma vibe mais gangsta, mas alguém teve a criatividade de misturar com funk BR, ficou muito incrível.
E para quem não ouviu ainda esse meu lançamento, eu vou deixar também aqui na descrição, só você clicar abaixo aí na descrição, vai estar aí o meu lançamento, a música se chama Me Deu Chá. E é isso, eu, apesar de agora ter que adaptar a minha arte com ritmos mais abrasileirados e também a letra, a forma de cantar, os campos harmônicos que eu exploro ainda são muito R&B, vocês vão perceber isso. Eu pretendo também continuar fazendo os coros, as aberturas de vozes, e isso é algo muito particular do R&B. Então, tipo assim, eu não sinto que eu perdi ou abandonei a minha identidade. Eu consegui colocar os dois na balança e criar algo novo, diríamos. Não 100% novo, né? Porque minha intenção não é reinventar a roda. Mas é pegar ali ritmos que já funcionam no Brasil, que são culturalmente brasileiros, ou abrasileirados, né? Porque, para quem não sabe, o funk é descendente aí do Miami Bass, que é um subgênero do hip hop, aí, do rap, né? Mas a galera do Rio abrasileirou e se tornou uma cultura, uma parada muito cultural do Brasil. E então é misturar mesmo o que é cultural do Brasil com a vibe que eu amo, que é o R&B. O que os outros artistas podem aprender com esse dilema? O que os artistas podem aprender com esse dilema é o seguinte: se você sente que você está num gênero, você está fazendo um gênero, você está fazendo música num ritmo, ou em alguns ritmos muito gringos, não são culturais do Brasil, talvez você deva refletir nisso que eu estou te falando. Se você é um artista que quer ser um artista de sucesso, comercialmente falando, financeiramente falando, e até mesmo de hits, né? Você tem que pensar nisso, porque se você não faz música nos ritmos que atualmente são ritmos populares e culturais do Brasil, se você, né, tá me assistindo, mora no Brasil, ou se você mora em Portugal, ou em outro país que fala português, até mesmo em outro país, né, talvez, vai que isso chegue em outros países aí, que hoje tem aquele lance de traduzir, né, traduzir a legenda aqui no YouTube, é o seguinte: pensa nisso, talvez seja mais interessante você ter uma estratégia, não que você tenha que fazer para sempre a sua música em ritmos populares e culturais de onde você mora, mas pensa nisso como uma estratégia para você crescer como artista, crescer seu público, crescer seu bolso financeiramente falando, para você ter grana para investir no futuro. E talvez com grana para investir, sem aquela pressão de tem que fazer acontecer e pá, porque isso implica até na forma como que a gente compõe as músicas, né? É meio complicado você compor quando você tá muito pressionado, quando você tá muito, tá ligado? Se sentindo pressionado pra caramba. Eu nunca gostei de compor assim e não aconselho ninguém a ficar sob esse estresse e tentar fazer com que sua arte aconteça. Eu prefiro indicar e aconselhar você aí que está me ouvindo, me vendo, a ter uma estratégia. Talvez você queira, a qualquer custo, fazer o que você gosta, mas coloque na sua cabeça que quem paga o ingresso, quem vai colocar você lá em cima, quem vai te dar fama, serão os seus fãs, serão aquela galera que admira o seu trabalho, serão outras pessoas, será o público, uma grande massa, querendo ou não, é ela que vai te dar o poder de talvez um dia você fazer aquilo que você ama com mais autoridade, com mais poder mesmo, entendeu? O poder de influência, eu quero dizer, entende? Poder financeiro para você investir, né? Porque colocar um gênero novo, por exemplo, pegar um R&B que vem lá dos Estados Unidos e fazer com que ele aconteça no Brasil não é fácil. Eu tentei isso durante muitos anos da minha vida e tanto que eu desisti, né? Entre aspas, né? Quem sabe um dia eu volte a lançar. Mas quando você tem um maior poder de influência, muito público e muito dinheiro para investir, pode ser que isso seja possível. Por que eu acho que o trap deu certo no Brasil? Porque o trap já existia o rap, né? O trap, para quem não sabe, é um subgênero do rap. E o rap já dava certo no Brasil, no meu ponto de vista, no sentido de que Racionais sempre teve um público gigante, Facção Central, Realidade Cruel, A286 e etc, e etc. Depois veio aquela galera, né, Projota, Emicida, Rashid, Costa Gold, e por aí foi até chegar à fase do trap, que eu também já fiz trap bem 10 anos atrás, 12 anos atrás, há muito tempo atrás. E eu acredito que deu certo pelo rap já ter dado certo antes e por ser um gênero muito alto astral, entende? Não é mais aquela vibe do rap de manifesto, mensagem pesada, mensagem profunda. Acho que teve aquele momento, mas as coisas foram mudando, o tempo foi passando e o brasileiro foi migrando o seu gosto e as músicas para uma parada
mais leve, diríamos, para uma parada mais superficial. Um alto astral, né? Uma parada mais para cima, porque a visão que eu tenho que o Brasil já é um país onde tem muita miséria, corrupção vinda, né, dos governantes. A gente não tem governantes que saibam lidar mesmo com a grana, que saiba fazer isso de forma justa. Então, são tantos problemas que eu acho que o brasileiro acabou que ele não queria mais ouvir tanto problema, ouvir tanto manifesto, tanta mensagem profunda nas músicas, e acabou que o funk se tornou algo gigante, acredito eu por isso, por falar sobre temas mais leves, temas que todo ser humano, que, quando tá num rolê, quando tá na noite, quando tá bêbado, ele se identifica mais com esse tipo de papo, com esse tipo de mensagem. É mais ou menos isso. Eu acredito que o R&B, né? O R&B não teve esse lance. Não, o R&B, apesar de ter dado muito certo no Brasil, na época dos DVDs, como eu falei, nos blacks e tal, o R&B nunca, na língua portuguesa, nunca senti que ele fosse aceito mesmo e tivesse uma cena grande ali, fazendo a parada e sendo bem aceita. O que eu quero deixar para vocês é isso. Eu sou um artista que tem muitos anos de carreira e que demorou, do meu ponto de vista, para perceber isso. Então, talvez esse seja o momento de você perceber isso e provavelmente aí mudar a sua estratégia para que você não sofra o que eu sofri. Não desejo para ninguém isso, porque é muito triste você fazer algo que é muito bem feito. O R&B é algo muito musical, algo muito melódico, mas infelizmente é algo que não é cultural do Brasil e eu parei de forçar essa barra. Agora minha estratégia é crescer meu público, crescer financeiramente, crescer meu poder de influência, meu público e fazer com que no futuro talvez eu tente novamente trazer alguns R&Bs aí para o Brasil, mas atualmente eu tô focado mesmo em fazer um funk, em fazer um trapzeiro, um brega funk também, aí os subgêneros do funk, e fazer com que minha arte se espalhe de uma forma mais intensa. Eu sonho em ter hits, né? Eu sonho em ser um artista de sucesso nacional e quem sabe um dia internacional. Então, se para você que também pensa grande assim, o melhor caminho é fazer algo que seja popular e cultural do seu país, de onde você vem, ou da sua região também, entende? E é isso, beleza? Vou ficar por aqui para que o vídeo não fique tão grande, já deve ter ficado bem grande. Lembrando a vocês, né, que além de youtuber, além de artista, eu sou um produtor musical, engenheiro de áudio, mixagem, masterização, gestor de tráfego para artistas. Se você tem interesse nesse tipo de serviço, você já sabe, né? Só clicar aqui no link abaixo e vai ter aí o link do meu WhatsApp Business, meu WhatsApp próprio e exclusivo para trabalhos. A gente pode trocar uma ideia sobre orçamento, se quiser tirar alguma dúvida sobre como que é os processos, os procedimentos e como que funciona as paradas, é só dar um salve aí. Se quiser contratar algum desses serviços, só falar comigo que eu vou estar ali. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a conversar comigo aí, beleza? Sobre o trabalho e vamos para cima. Até o próximo vídeo. Não vou falar mais para que não fique tão grande o vídeo e tamo junto aí, família do Engajamento Sonoro. Bora engajar, hein?